Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É uma alegria estar aqui junto com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Na realidade, nós seguimos a nossa jornada de reflexão a partir do livro de Atos dos Apóstolos, e eu vou pedir para você, por gentileza, já abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versos 1 ao 11. Eu vou fazer leitura na NVI, que é a nova versão internacional, e você acompanha aí na versão que você tem disponível. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 1 ao 11. Esse texto ele é muito interessante, porque dentre as lições que nós podemos extrair daqui, o que Lucas está registrando para nós é que nós não podemos idealizar a igreja primitiva, presta atenção, e muito menos idealizar a igreja atualmente. Porque não existe igreja perfeita, irmãos. A igreja perfeita, completamente formada, restaurada, nós experimentaremos um dia, quando Jesus voltar para nos buscar, e nós então contemplaremos, desfrutaremos dessa realidade. Mas ainda não. Nós estamos no caminho, e uma coisa interessante que Lucas faz aqui é isso. É mostrar para nós, e eu quero destacar algumas particularidades desse texto, mas ele está mostrando para nós que a igreja do primeiro século não foi uma igreja perfeita, e a igreja do século 21 também não é. Ok? Então eu quero que você preste atenção nos detalhes desse texto. Atos 5, 1 ao 11. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, e sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, os caras tiveram serviço naquele dia, hein? E encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Como eu disse, é um texto, inclusive essa morte súbita desse casal é algo que com certeza mexeu muito. O texto diz que um grande temor
apoderou-se de todos, com certeza aquilo mexeu muito com eles. E mexe, continua mexendo conosco ainda hoje, essa realidade. E o grande problema aqui é mentira. Como a gente deve ter cuidado com mentira? Aliás, irmãos, como a gente deve ter cuidado, não. Como nós devemos evitar a mentira? Como a gente precisa levar a nossa vida com responsabilidade, prestando atenção nos mandamentos de Deus, nas orientações da palavra de Deus para a nossa vida. Pois bem, nós já vimos anteriormente, tem algumas... Passa mais um slide, Davi, por gentileza. Tem algumas ênfases que eu destaquei. Aqueles que gostariam de fazer anotação, está aí no telão. Nós já vimos anteriormente que a presença, esse é o tema, esse é o assunto que a gente tem discorrido ao longo dessas semanas, que a presença e a atuação do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos, na vida da igreja que estava nascendo ali no século I, provocou uma movimentação dinâmica, irmãos. Nós falamos um pouco disso ao longo desses dias. E essa movimentação, ela estava ligada, inteiramente ligada ao propósito de Deus, porque Deus não faz nada sem propósito. Nós, seres humanos, até podemos fazer, mas Deus não faz nada sem propósito. E o fato é que essa presença do Espírito Santo proporcionou essa movimentação que envolveu uma dinâmica que, na realidade, quando nós olhamos para o livro de Atos, principalmente nos primeiros capítulos, o que nós observamos é que essa dinâmica teve um propósito e ela movimentou a igreja dentro e fora. Aliás, nós também destacamos que todo movimento saudável que acontece na igreja e a partir dela é fruto da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo habitando naqueles discípulos conferiu a eles capacitação para a missão. Porque a missão de Deus, irmãos, nunca esqueça isso. Isso é uma coisa que eu mantenho diante dos meus olhos e guardada no meu coração sempre, todo dia. Que a missão de Deus só pode ser realizada no poder do Espírito Santo. Nós não temos condições, irmãos. Entende isso? Nós não temos capacidade para desempenhar a missão de Deus nesse mundo. Nós precisamos de um poder que vem sobre nós e que nos capacita nessa missão. E nós lembramos ao longo dessas semanas que essa missão ela não é nossa. A missão é de Deus primeiramente. E Deus, na sua graça, no seu amor, na sua infinita misericórdia, Ele nos alcança pelo seu grande amor. E Ele nos chama pelo seu grande amor. E Ele nos convoca para a missão que Ele tem desempenhado nesse mundo. E nós vimos que dentre a missão não é um aspecto, a missão não é restrita a um aspecto, ela é ampla. Como nós vemos nos evangelhos, especialmente no Novo Testamento, mas uma das missões, dos aspectos, ou da responsabilidade primária dos discípulos de Jesus é anunciar o evangelho. É testemunhar sobre Jesus, mas a nossa missão não se restringe a isso, irmãos. Porque quando nós baseamos, espelhamos, eu acho que esse é o exercício fundamental para a igreja, sempre, é se espelhar no modelo supremo e na sua dinâmica ministerial, eu estou falando de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Cristo e para o modelo ministerial que Ele desempenhou durante os 3 anos que Ele permaneceu no mundo, nós aprendemos que a missão ela é abrangente. Jesus testemunhou, Jesus pregou arrependimento, Jesus fez ação social,
Jesus praticou serviço social, há uma grande diferença entre os dois, não cabe entrar nesse detalhe agora. Jesus cuidou dos doentes, Jesus deu assistência aos pobres. E o que ele estava mostrando para a igreja, para os discípulos ali naquele momento? Que a missão, irmãos, ela vai além de proclamar o evangelho. Mas proclamar o evangelho, entenda bem, está na essência da missão de Deus nesse mundo, e ele nos convoca para isso. É por isso que no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, logo após a sua ressurreição, a primeira palavra que Jesus dirige aos discípulos é: vão pelo mundo. E é interessante porque no original, no idioma grego original, a palavra muda, porque ela pode ser traduzida assim como vão, como está em algumas ou na maioria das versões, mas na sua raiz a palavra significa indo. Indo pelo mundo. Ou seja, mostra para nós que é uma ação contínua, que só vai terminar o dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Ele está dizendo: vão pelo mundo. Nós estamos indo, irmãos, pelo mundo. Nós não podemos esquecer disso. E preguem o evangelho a todas as pessoas. Então a missão é abrangente, e essa missão de Deus só pode ser desempenhada ou realizada no poder do Espírito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: meu irmão, a missão de Deus só pode ser realizada no poder do Espírito Santo. Amém? Em linhas gerais, Lucas descreve que houve um crescimento, foi uma das reações do movimento do Espírito Santo através da igreja. Houve um crescimento numérico interessante, porque quando você olha o início do registro que Lucas faz aqui, eles estavam reunidos naquele período em oração, porque eles estavam aguardando a promessa, justamente a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E Lucas registra, ele é detalhista, eu gosto disso, que estava naquele momento 120 pessoas reunidas. E depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja, houve um crescimento numérico, expansivo, porque de 120 pessoas salta para 3.000 pessoas. E o texto diz que no primeiro sermão público que Pedro prega lá no pátio, lá no templo, em Jerusalém, 3.000 pessoas são acrescidas na membresia da igreja. Olha só que interessante. Só que ao mesmo tempo, irmãos, nós também percebemos que esse crescimento gera tensões, gera dificuldades que precisaram ser tratadas pelos apóstolos. Eu vou citar um exemplo aqui, mas antes do exemplo, eu quero dizer que quando a igreja cresce também os problemas. E o exemplo disso, você pode acompanhar comigo, Atos capítulo 6, o próximo capítulo aí, da sua Bíblia. Olha só o verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, olha a tensão aqui, olha a problemática já surgindo. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica ou aramaica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. A questão é exatamente essa. Cresce o número de pessoas, entre eles há pessoas diferentes em diversos fatores. No caso aqui, a problemática é com as viúvas. E a questão é que as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. E aí o que chama a atenção
é a postura dos apóstolos. Olha lá a sequência do texto. O posicionamento, a proposta deles é muito interessante. E, ao mesmo tempo, remete a nós uma metodologia eclesiástica saudável, irmãos. E mostra para nós que na igreja não é uma pessoa que faz todas as tarefas. Ou não são poucas pessoas que realizam a maior parte das tarefas ou de tarefas específicas. E olha o que eles fazem. Eles então se reúnem, os 12, e uma coisa que me chama a atenção quando eu leio esses registros que nós temos disponíveis dos primeiros anos de existência da igreja, e que toca o meu coração e me deixa assim, encorajado, é que nessa igreja do primeiro século, os apóstolos ainda estavam ali. Esses primeiros cristãos, olha que privilégio, irmãos. Eles tiveram a alegria, o privilégio de conhecer, de caminhar com esses primeiros apóstolos, de aprender com eles, de ouvir os ensinos da palavra de Deus através desses homens. E eles então se organizam, estabelecem um grupo de diáconos. Olha aqui, um dos primeiros momentos onde nós vemos o ministério diaconal na igreja. Eles estabelecem esse grupo de 7 pessoas, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria. Olha só o texto, que interessante. Olha o zelo dos apóstolos pelo bom desempenho, pelo bom andamento da igreja. Para distribuir alimentos, irmãos, precisa ser cheio do Espírito. Olha só. Para distribuir alimentos entre as viúvas, precisa ser cheio do Espírito, de sabedoria. E aí, lá no versículo 5, Lucas coloca ali a lista que é encabeçada por Estevão. E nós falamos um pouco de Estevão esses dias atrás, primeiro mártir registrado no Novo Testamento. Mas o fato é, voltando aqui para a questão dos diáconos, eles estabelecem esse grupo de pessoas para servir as mesas. Enquanto eles, olha só, se dedicariam ao ministério da oração e da palavra de Deus. Desde o início, irmãos, nós percebemos que a igreja, ela nasce e ela vai se desenvolvendo em meio a problemas. Ou seja, a igreja não nasce e não se desenvolve por meio de situações ideais. Aliás, vale lembrar a nós que nesse mundo nós não encontraremos situações ideais. Aliás, vale lembrar a nós que somos discípulos de Jesus, que nesse mundo a igreja nunca encontrará conforto. Nesse mundo, irmãos, a igreja nunca se sentirá confortável. Porque a nova vida que nós recebemos em Cristo e a mensagem do Evangelho que nós anunciamos, primeiro ela nos confronta na nossa maneira de viver e de ser. E é uma mensagem que vai confrontar aqueles que estão lá fora e que também, assim como nós, precisam ouvir essa mensagem. E quando nós anunciamos o Evangelho, irmãos, por exemplo, na sua essência da mensagem, que é o arrependimento dos pecados, o que o Evangelho está fazendo é confrontar as pessoas no seu estilo de vida pecaminoso. É por isso que Jesus diz para os discípulos, lá na frente, no Evangelho de João, ele diz, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos ferozes. E nós, como discípulos de Jesus, irmãos, não estaremos confortáveis nesse mundo. Pelo contrário, a palavra do Evangelho, anunciada com fidelidade, causa tensão. Causa tensão dentro e fora da igreja. Mas
olhando para a realidade do livro de Atos, nós percebemos que é nessa comunidade. Isso que eu acho fantástico, é nessa comunidade de pessoas limitadas, de pessoas diferentes, de pessoas vindo de contextos diferentes, pessoas de etnias diferentes. E tem uma coisa que o evangelho, ele rompe entre nós, é questão de classe social, é questão de etnia. Diante de Deus e do evangelho não existem essas diferenças, irmãos. A igreja lá no céu, ela será uma igreja formada de gente de todos os povos, línguas e nações. Mas uma marca é substancial. E uma marca é essencial. E é a marca única entre nós, entre esse povo. Sabe qual é? O sangue de Jesus. A fé em Jesus. É isso que nos une, irmãos. A fé em Cristo nos une. Não há cor, não há etnias, não há classe social, não existem essas barreiras, elas caem, elas se desmoronam diante do evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos. E é nessa igreja também, eu fiz questão de destacar isso quando eu estava lendo, estudando o texto ao longo desses dias, é que essa igreja, ainda que imperfeita, presta atenção, estava vivenciando o verdadeiro sentido da koinonia. A palavra koinonia no grego, irmãos, significa comunhão, significa partilhar de uma fé comum, significa partilhar e vivenciar uma unidade profunda. Entende? Não é se encontrar uma vez por semana, não, irmãos. Mas é partilhar, é dividir, é compartilhar uma unidade profunda. Olha que interessante. Que sintoniza, presta atenção nisso, que sintoniza todos na mesma onda. Sei que o contexto deles aqui é diferente de nós. Talvez você está pensando aí, pastor, eles se encontravam todo dia. É mesmo, era todo dia. Sei que o contexto muda, irmãos, mas o princípio não muda, meu querido. Por que nós não vivenciamos essa koinonia hoje? É uma questão que nós precisamos pensar, irmãos. E é, para mim, pessoalmente falando, uma questão profunda. É uma questão que eu, por exemplo, não consigo responder na hora. Eu não consigo responder de imediato. Porque é uma questão que envolve uma análise da nossa dinâmica no dia a dia. Daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos aprendendo. E a partir do que nós estamos aprendendo, o que nós estamos aplicando a nível pessoal e a nível coletivo. Isso para mim é a grande diferença. Conversa começaria por aí. Mas o que eles fazem aqui, o que eu vejo quando eu olho para esse retrato da igreja do primeiro século, de novo, irmão, não é uma igreja perfeita. Mas é uma igreja que, cheia do Espírito Santo, vive uma koinonia profunda. E eu vou falar para você, irmãos, vou confessar, vou abrir meu coração para você e para todo mundo do YouTube que vai ouvir depois. Se tem uma coisa que, como pastor, eu almejo, eu sonho, irmãos, é viver essa koinonia, essa comunhão. Talvez não no nível que eles vivenciaram aqui, mas talvez sentir um gostinho disso. Eu anseio isso como pastor, irmãos. E o que eu vejo nesse retrato é uma igreja vivendo uma unidade profunda. A ponto de Lucas descrever, de Lucas registrar, que entre a multidão, uma era a mente e um era o coração. Ninguém, isso me chama a atenção, irmãos, ninguém considerava seu coisa alguma. Pelo contrário, aqueles que tinham mais posse, vendia suas propriedades, distribuía ou colocava o dinheiro, os recursos aos pés dos apóstolos e eles distribuíam
atendendo às necessidades das pessoas naquela comunidade. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Compartilhar com generosidade tudo que Deus nos dá. Estar focado na mesma dinâmica, no mesmo propósito. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é uma marca singular e extraordinária do mover do Espírito naquela igreja. E aí, Lucas, então, também deixa para nós 4 marcas, e quando a nossa tendência, quando a gente lê o livro de Atos nos primeiros capítulos, é idealizar a igreja do primeiro século por causa dessas 4 marcas. A primeira delas é que eles eram uma igreja dedicada ao ensino dos apóstolos. Segunda marca, o cuidado mútuo. Terceira marca, a adoração. E a quarta marca, a evangelização. Marcas de uma igreja relacional, que cuidava dos de dentro, olhando para aqueles que estão lá fora. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês 2 coisas para passar aqui numa transição para o desenvolvimento da mensagem. A primeira coisa é que relacionamentos, e eu quero que você entenda isso, grave isso no seu coração e viva isso. Primeiro é que relacionamentos são fundamentais para a formação integral dos discípulos de Jesus. Estou olhando aqui para o texto de Atos, mas se nós formos lá para Gênesis, lá no início da criação, nós extraímos dali esse princípio também. Qual é o princípio? Que nenhum de nós fomos criados para vivermos isolados. Aliás, a identidade humana, ela é construída, ela é aprimorada, ela é desenvolvida em comunidade, quando nós estamos juntos, irmãos. É por isso que quando Deus cria Adão, Ele finaliza a criação das plantas, dos animais, todos os seres vivos, domésticos e selvagens, Ele cria Adão. E quando Ele termina de criar Adão, o que o texto diz? E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E aí Deus cria para ele, dá uma anestesia. Aliás, Adão foi o primeiro homem a receber anestesia geral. Se você acha que foi você, não foi não, viu? Levou uma anestesia geral e com uma das costelas, Deus forma Gisele Bündchen dele. Por que isso, irmãos? Qual é o sentido desse princípio de Deus na criação? Nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver juntos, irmãos. Esse é o lado bom. O lado difícil é que viver junto gera tensão, gera problema, gera dificuldades. E aí cabe a nós, pela graça de Deus, tratar esses conflitos, essas tensões. Foi o que os apóstolos fizeram aqui. Levanta um grupo de pessoas, vocês cuidam da cesta básica aí, da distribuição dos alimentos. A gente vai cuidar do ministério da oração e da palavra de Deus. Olha uma igreja estruturada. Cada grupo ou cada pessoa desempenhando a sua. E isso é tão legal, porque o apóstolo Paulo, eu não vou entrar nesse texto porque não dá tempo e eu não quero me perder aqui no caminho. Lá na sua primeira carta aos Coríntios, lembra? O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele vai mostrar para nós, usando uma metáfora do corpo humano e relacionando essa metáfora do corpo humano à igreja. Assim como o corpo humano é um corpo vivo, a igreja precisa ser um corpo vivo. E assim como no corpo humano, na morfologia humana, cada membro desempenha uma função, na igreja de Cristo,
Cada membro precisa desempenhar a sua função. E é cooperando, irmãos, não esqueça disso. É num trabalho coletivo e de cooperação que a igreja vai se estruturando, vai se desenvolvendo, vai ganhando forma, vai crescendo, vai abençoando os que estão dentro dela e vai alcançando e abençoando os que estão fora dela. Amém? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que vai nessa direção, que está ligado nisso, é que não existe igreja de uma pessoa só. Você já foi numa igreja? Levanta a mão, quero te conhecer aqui hoje. Você já foi em alguma igreja de uma pessoa só? Não existe. Discípulos precisam aprender a viver em comunidade. Isso é uma grande lição para nós, irmãos. E eu fico triste porque na função pastoral, ao longo dessa caminhada, porque eu já vi muitas pessoas, irmãos, por não quererem, muitas vezes não querem resolver conflitos. Sabe qual que é a postura que elas tomam? Adeus, até logo, pastor. Vou procurar uma igreja perfeita. Aí eu respondo para ele, pode procurar. Nessa terra, você não vai encontrar. Eu fico triste, irmãos, de ver pessoas que estão na igreja há décadas. Que tristeza. Ouvindo a palavra semana após semana. E quando se deparam com conflitos, de qualquer proporção que seja, ao invés de resolver, arruma as malas e vai procurar outra comunidade. Que triste, irmãos. E o que a palavra de Deus nos mostra através desse exemplo é que discípulos precisam aprender a viver juntos. E isso é tão importante, porque às vezes a gente quer viver separado aqui na terra. Mas e quando a gente estiver na glória? Ah, sabe o que é, pastor? Dá uma cutucada, não deixa dormir não. Fala sempre pro seu irmão, olha para ele. Fala, agora não é hora de dormir não. Isso. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? E ao mesmo tempo fico pensando nessa questão. É que às vezes a gente quer viver separado aqui, mas e na glória? Ah, pastor, sabe o que é? Lá eu vou ter um cantinho separado com uma plaquinha. Lá na minha tenda. Tenda do fulano de tal. Nós estaremos juntos. A igreja será formada de um só pastor e um só rebanho. Coisa maravilhosa, não é? Então, você tem divergência, querida, acerta aí. Certa enquanto dá tempo. Não foge, não. Pois bem, vamos lá, irmãos. Vamos entrar agora um pouquinho nesse episódio triste, negativo, envolvendo esse casal. O homem chama-se Ananias e a mulher se chama Safira. Dentre as coisas que eu destaquei desse texto, e eu queria deixar para nós nessa noite, é que esse episódio, irmãos, ele nos chama a atenção para uma questão importante que a gente não pode perder de vista. Qual é essa questão? É a motivação. Repete comigo, motivação. A motivação, e aí eu poderia correlacionar com outros textos das Escrituras, mas eu quero me atentar a esse episódio. Mas a motivação, ela vem antes de qualquer ação. Às vezes a gente liga no automático e sai fazendo as coisas. Na igreja ou fora da igreja. Mas nós, irmãos, não podemos esquecer da motivação, aqui dentro do coração. Porque antes de qualquer ação, vem a motivação. E o que esse casal nos apresenta para nós? Eu vou falar disso daqui a pouco. Uma motivação pecaminosa.
baseada numa trama mentirosa. E olha só, quem é que, quando eu estava lendo, estudando o texto, eu fiquei pensando, quem é que mente para Deus? Eu fiquei pensando, qual ser humano na face dessa terra esconde algum sentimento de Deus? A gente pode até esconder dos outros, não é? Mas de Deus, irmãos, quem de nós esconde aquilo que, ó, que está aqui dentro de nós? E a verdadeiro problema se esconde nas trevas. Se esconde dentro do nosso coração. E aí surge uma pergunta fundamental para nós. Aliás, uma pergunta que deve nos acompanhar ao longo da nossa trajetória. A pergunta é a seguinte: o que te move na dinâmica da igreja? E aí você pode aplicar essa pergunta também na sua vida, de uma maneira geral, familiar, profissional, enfim. O que te move como ser humano? O que te move na dinâmica eclesiástica? Por que que você faz o que você faz? E aí, antes de tocar nessa questão, eu queria destacar aqui um ponto importante da influência do Espírito Santo na igreja. Esse ponto é que a dinâmica do Espírito, irmãos, ela é comunitária. Quando eu olho para essa igreja de Atos, eu vejo o envolvimento de uma comunidade. Essa dinâmica do Espírito Santo, ela envolve todos os discípulos. Nenhum de nós, irmãos, eu falei disso aqui há um tempo atrás, se não me falha a memória, nenhum discípulo foi chamado para ficar sentado no banco assistindo o jogo da arquibancada. Nenhum de nós. Todos nós, como discípulos de Jesus, fomos chamados a nos envolvermos na dinâmica que o Espírito Santo está gerando e proporcionando na igreja. O que cabe a nós, irmãos, naquele contexto foi uma dinâmica específica. No nosso contexto é uma outra dinâmica. Em outros lugares do país e do mundo são outras dinâmicas. Mas o que cabe a nós não é ficarmos na plateia, e sim identificar essa dinâmica do Espírito e nos envolvermos nela. E essa dinâmica, ela é tão maravilhosa que nesse contexto específico ela tem duas marcas. A primeira é a marca do cuidado mútuo e do amor. É isso que eles estão vivendo entre eles. E a segunda marca é a missão. Porque eles estão saindo e testemunhando de Jesus por onde quer que eles fossem. Ou seja, o amor prático e o testemunho são as marcas dessa dinâmica. Amém? Jesus disse lá no Evangelho de João, você pode acompanhar depois, no capítulo 13, versos 34 e 35, ele disse para os discípulos que eles seriam conhecidos por amarem uns aos outros. E é interessante que nesse momento Jesus, ele diz que ele estabelece um novo mandamento. Olha, está escrito lá, um novo mandamento vos dou. Agora não é mais ame o seu próximo como a ti mesmo. Embora esse princípio, esse mandamento continua em plena vigência, viu? Não esqueça disso. Mas agora, diante dos discípulos, Jesus está estabelecendo um nível mais profundo, porque ele está dizendo, olha, um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus amou a igreja? Como é que Jesus amou esses discípulos, irmãos? Aliás, dureza, hein? Só Jesus mesmo. Se eu tivesse naquele grupo, acho que alguma confusão eu tinha armado, irmão. Armado não, né? Eu tinha arrumado ou alguém arrumava comigo.
Que grupo difícil, irmãos. Jesus ensinava, perguntava para eles, não entendia nada. Tinha até traidor, dá para acreditar? Até traidor misturado, infiltrado ali, que na hora certa revelou, botou as asinhas para fora. Às vezes acontece isso na igreja também, que triste. Gente que tem hora que bota as asas para fora que você chega até a assustar. Amem uns aos outros como eu vos amei. O amor de Jesus, irmãos, preste atenção, foi um amor sacrificial. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco. Ó. Foi um amor de entrega. Mas de uma entrega altruísta, ou seja, sem esperar nada em troca, até porque ele sabia que ele não poderia esperar daqueles homens nada em troca. A igreja, ela ficou conhecida, isso é muito interessante, por seu cuidado uns com os outros e pelo trabalho evangelístico. O texto diz lá no capítulo 2 de Atos, verso 47, se você quiser ler aí, volta lá ao capítulo 2 rapidinho, está escrito lá que eles tinham simpatia de todo o povo. Olha que legal. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Eu fico pensando, por que a igreja hoje não tem tanta simpatia assim dos de fora? Que será, hein? Segundo ponto. Agora eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes da motivação. É que nessa dinâmica não há espaço para manipulações humanas, presta atenção, baseadas na mentira. Aliás, Paulo escrevendo no Novo Testamento, ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. E esse episódio negativo desse casal, irmãos, nos chama a atenção para isso. Na dinâmica do espírito, não há espaço para manipulações humanas baseadas na mentira. Enquanto alguns cooperavam em harmonia com o Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, outros tentavam manipular a situação para tirar benefício próprio. Aí a pergunta que surge é, o que motivou Ananias e Safira? Pedro faz essa pergunta no versículo 5. O que motivou eles a tramar e mentir contra o Espírito Santo? E aí, dentre os pontos que eu posso destacar aqui à luz do texto, primeiro, dentro disso, é que na igreja, irmãos, sempre existirá aqueles que cooperam com Deus e aqueles que tentam manipular a dinâmica. E quando eu olho para o texto, eu sei que isso é forte e ao mesmo tempo é uma realidade triste, mas é uma realidade presente, irmãos, na vida da igreja. E a outra coisa que eu aprendo é que na cooperação, Pedro diz ali, nós somos agentes de Deus, mas na manipulação nós somos agentes do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque essa questão, ela traz consigo uma faceta sutil. Porque às vezes, querendo ou tentando fazer uma coisa legítima, mas com a motivação errada, nós podemos nos tornar agentes do diabo. Olha a pergunta de Pedro lá no versículo 3, dá uma olhada comigo. Pedro perguntou para Ananias, e isso abre os nossos olhos para uma questão importante. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração
ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E quando eu estava lembrando, pensando nisso, um texto que saltou no meu coração, eu quero ler esse texto com você, volta um pouquinho, Evangelho de João, capítulo 8, lá no versículo 44. É que a mentira é uma linguagem de quem? Do diabo, irmãos. Discípulo de Jesus fala sempre a verdade. Lá em casa eu ensino os meus filhos desde pequenininho, já tem um grandão lá, mas está aprendendo também. Eu falo assim, ó, verdade sempre, custe o que custar. Esse é o nosso lema lá em casa. De onde você tirou esse lema, pastor? Da Bíblia. Verdade, custe o que custar. Ah, papai, mas é difícil. Mas fale a verdade, custe o que custar. Sabe por quê? Porque a mentira é uma linguagem do diabo. E olha como Jesus, presta atenção, olha como Jesus aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, ele define a identidade do diabo. Aqui no contexto, nós não vamos entrar nos detalhes por causa do tempo, mas qual é o contexto de João capítulo 8? Jesus está diante dos religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei, e esses mestres da lei fariseus estão questionando a legitimidade da identidade de Jesus. E eles fazem isso se gabando, dizendo para Jesus, olha, nós somos filhos de Abraão. E por sermos filhos e descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus dá uma lição neles. Você vai ver no texto, vale a pena estudar durante a semana esse texto. Jesus vai dizer para eles, dentre algumas coisas, uma das principais é o seguinte, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as obras que Abraão praticou. E agora, no entanto, vocês estão tentando me matar. Eles estavam tentando, irmãos, matar Jesus. Esse é o contexto circulando aqui. E a hora que chega lá no versículo 44, olha o que Jesus faz. Ele define aqui, presta atenção, a identidade de Satanás. Olha só, João 8,44. Está escrito assim na NVI: vocês, os religiosos, pertencem ao pai de vocês. O diabo, olha, para quem acha que Jesus não fazia discurso firme, está aqui um deles, ó. A prova de que Jesus fazia discurso firme. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Por quê? Pois nele não há verdade. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha só. O que Ananias e Safira estavam fazendo, irmãos, naquele dia? Membros da igreja. Pessoas da comunidade. Isso quebra a idealização da igreja nos nossos dias, no nosso pensamento. Se é que isso ainda existe no seu pensamento. Desculpa, meu irmão, no meu não existe. E já faz tempo, não é de agora não. Membros da igreja, pessoas da comunidade. E aí, eu vou caminhando para o final, mas antes disso eu quero fazer alguns apontamentos. Primeiro, a verdade precisa ser uma marca legítima na dinâmica da igreja. A verdade, preste atenção, meu irmão e minha irmã, precisa estar em tudo o que nós falamos e em tudo o que nós fazemos. Há um tempo atrás conversei com uma irmã muito querida, crente, fiel, e ela me dizia o seguinte: pastor, o pessoal ligava no meu serviço, e um dos apontamentos que ela fez naquela conversa, ela disse, como é difícil ser crente. Eu falei para ela, é difícil mesmo.
Aliás, nunca foi fácil ser discípulo de Jesus. E ela dizia, pastor, eu crente no meio daquele pessoal que luta. Irmã, o que acontece? As pessoas ligam para mim, eu estou do lado do meu chefe, eu atendo o telefone, e a hora que eu olho para o meu chefe, ele fala assim para mim, fala que eu não estou. Fala que eu não estou. E ela ficava com o coração na mão. Eu falava, pastor, eu sabia que eu precisava falar a verdade. E aquela irmãzinha querida relutou com aquilo durante algum tempo. Mas a verdade, irmãos, precisa fazer parte da nossa vida, de tudo o que nós falamos e fazemos. E às vezes ouvir a verdade dói. Né? Mexe com coisas que nós estamos acostumados, coisas erradas, distorcidas, que a gente está acostumado a fazer e que a gente está acostumado a viver, e aquela verdade vai vir como uma flecha. E eu quero fechar e passar para a conclusão dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado com as motivações do nosso coração, irmãos. Por quê? Porque ela pode ser uma porta de entrada para a influência do diabo. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte para vocês: embora a motivação errada ela possa ser uma porta de entrada para a influência do diabo, a responsabilidade pelas nossas ações e as consequências do pecado, elas são individuais, elas são pessoais. Dá para transferir, dá para jogar nas costas do meu bisavô, pastor? Não dá não, querido. Para jogar nas costas do meu avô, que já até morreu, não dá não, querido. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. Jesus disse, eu quero ler esse texto com vocês, vale a pena, Mateus capítulo 15, olha que texto, irmãos, que elucidação que Jesus coloca diante de nós através dessa realidade. Mateus 15, a partir do versículo 10 em diante, olha só. Jesus disse que o que contamina o homem não são as coisas que entram nele. E a questão aqui, de novo, com os religiosos. Eita, mas religioso é problema, irmãos. Não sei se você já encontrou religioso pelo caminho, mas é problema. Vê problema em tudo. Vê problema numa mosca. Está lá no teto do prédio que a gente se reúne. Vê problema no pastor, vê problema na liderança, vê problema nos ministros, vê problema em tudo. E o problema aqui, de novo, é eles. Porque eles se aproximam de Jesus e falam, seguinte, os seus discípulos estão quebrando, não estão obedecendo a tradição, porque eles comem sem lavar as mãos. E aí Jesus dá outra lição neles. E diz, olha, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai dele. Por quê? Porque são as coisas que saem da onde? Mateus 15, 10 em diante. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu, explica-nos a parábola. Estão entendendo nada de novo. Ó. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm da onde?
vem do coração. E são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. E eu quero fechar, irmãos, dizendo o seguinte, pode dar mais um enter, Davi, por gentileza. Isso, tem alguns pontos na conclusão. Primeiro, eu quero dizer que a única coisa que nós aprendemos com atitudes negativas é que a gente não pode repeti-las. Essa é a primeira coisa. Se a gente vê alguém fazendo coisa errada, se a gente vê alguém praticando algo errado, irmãos, nós não podemos fazer o mesmo. Segundo, a atitude de Ananias e Safira, baseada na mentira, trouxe uma consequência trágica. Pedro diz aqui, afirma lá no versículo 4, que eles estavam pecando e conspirando contra o próprio Deus. E quando eu estava pensando nisso, irmãos, uma coisa que nós precisamos pensar à luz desse texto e aplicar na nossa vida a fim de fazermos uma avaliação, é que talvez o nosso problema não seja mentira, mas talvez o nosso problema seja outras questões, sejam outros pecados, e talvez nós estamos tentando ao longo da caminhada, preste atenção, esconder de Deus. E talvez nós estejamos até tentando esconder isso das pessoas. Mas uma coisa é certa, irmãos, de Deus ninguém esconde nada. Você já deve ter ouvido aquele ditado popular, eu ouço desde pequenininho, a mentira tem perna curta. Minha avó falava isso. Talvez os nossos problemas, irmãos, não seja mentira, mas sejam outras facetas do pecado. E nós precisamos, irmãos, a nível pessoal, a nível coletivo, comunitário, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Outra questão que serve de grande alerta para nós é vista na atitude de Safira. A mulher de Ananias, o que ela fez? Ela foi conivente com a mentira. O que é ser conivente? É ser cúmplice. E esse princípio, irmãos, esse ponto, essa realidade se aplica na nossa vida em todos os sentidos. Seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida familiar, seja a nossa vida social, em todos os aspectos da nossa vida. Porque ser conivente é você saber do erro e não fazer nada para impedi-lo de acontecer. E é isso que essa mulher ensina de negativo. Ela é conivente com a mentira do marido. E diante disso, eu quero dizer que nós precisamos evitar o pecado a nível pessoal. E mais do que isso, não sermos coniventes com nenhuma forma de pecado, seja na igreja ou fora dela. E o que eu estou dizendo aqui, irmãos, preste atenção, não é que nós vamos sair lá fora apontando o dedo no nariz das pessoas e apontando o pecado delas, não é isso. O que eu estou dizendo à luz das Escrituras é que no mundo que nós vivemos, no círculo que nós estamos envolvidos, nós encontramos facetas do pecado. E às vezes esses pecados estão bem perto de nós, nós estamos observando eles no dia a dia e não estamos fazendo nada para dar um fim nesse ciclo. Também quero dizer que a morte súbita de Ananias e Safira, imagina, caíram duro nos pés de Pedro, pensou? Na hora.
resultou num grande temor a todos os que ouviram. Eu fiquei pensando nesse temor, irmãos, porque na Bíblia nós encontramos temor no sentido de respeito, de reverência, e esse temor ele está ligado diretamente na nossa postura em relação a Deus, em relação também ao próximo. Mas eu fiquei pensando, que tipo de temor foi esse aqui que gerou no coração das pessoas? E eu fiquei pensando que esse temor está mais ligado com medo, porque tem uma relação direta com a morte. E eu fiquei pensando que esse tipo de medo não pode fazer parte da realidade da igreja, irmãos. Que nós sejamos uma comunidade caracterizada e conhecida pela verdade e pelo amor. Amém? Que todas as nossas motivações passem pelo crivo das Escrituras. Tudo o que nós pensamos e o que nós fazemos, ou o que nós iremos fazer, nós precisamos passar, pelo crivo das Escrituras. E também precisa passar pelo raio-x do Espírito Santo. Se tem raio-x que não falha, irmãos, é o raio-x do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, o raio-x do Espírito Santo não falha. E um dos poemas mais lindos na Bíblia, eu quero ler um pedacinho com vocês, porque ele traz essa realidade. Quem escreveu foi nada mais, nada menos do que o rei Davi. Salmo 139, versículos 23 e 24, que essa oração do rei Davi, irmãos, seja feita com muita sinceridade por todos nós, com muito temor por todos nós, sempre, todos os dias. Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Sonda-me, ó Deus. O raio-x de Deus não falha, irmãos. Sonda-me, ó Deus, e conhece as minhas motivações. Conhece o meu coração. E se tem alguém que conhece o seu coração mais do que você mesmo, sabe quem é? É o Criador. É aquele que te formou no ventre da sua mãe. Ele te conhece. Sonda-me, ó Deus. Essa é a minha oração nessa noite, irmãos. Feche os seus olhos. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim caminhos maus, motivações distorcidas e pecaminosas. E dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Obrigado àqueles que depois vão acompanhar a mensagem e compartilhar o link com outras pessoas. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Irmãos, nós queremos ainda aqui dar sequência